essa frase comigo. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Essa frase é de uma abolicionista afro-americana chamada Harriet Tubman. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, o que será que essa mulher fez? Por que será que ela trouxe essa frase? Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Quando nós falamos principalmente de insatisfação e de problemas cotidianos e até repetitivos nas nossas vidas, uma das coisas que infelizmente a maioria de nós acaba sofrendo é não se conscientizar pela dor que você está sentindo. E eu posso afirmar isso, que este problema da gente não encarar os nossos problemas e as nossas dores como elas verdadeiramente são, e buscar por processos de transformação, de cura, de ressignificar e de perdoar isso nas nossas vidas, é o que muitas vezes nos trava, para que a gente possa viver aquilo que realmente nós nascemos para viver. Por que eu posso afirmar isso para você? Porque por muito tempo eu passei por situações, vivi situações repetitivas de forma ruim na minha vida, principalmente porque eu não tinha consciência e o pouco de consciência que eu não tinha noção do que verdadeiramente era aquela dor que eu sentia, que gerava em mim os mesmos resultados sempre. Quando eu comecei a buscar pelo meu processo de desenvolvimento pessoal, eu passei pelo meu processo de autoconhecimento, que ele veio com muito conhecimento. Fui atrás dos mentores, fui atrás de pessoas que pudessem me auxiliar nesse processo. Eu comecei a entender o que realmente era a dor que a Giovana sentia. E a dor que a Giovana sentia era uma dor que infelizmente é muito comum em todo ser humano, que é a dor da rejeição. Quando eu entendi o que era a rejeição e comecei a entender de onde isso vinha, a primeira coisa que aconteceu foi, bem, eu não sou uma pessoa, eu não me sinto rejeitada. Mas quando eu comecei a entender o que tinha por trás da rejeição, o que eram, né, os comportamentos que me levavam a ter esse sentimento, eu comecei a entender que sim, infelizmente, eu passei e passava por muitas situações que eu trazia a rejeição, esse sentimento e essa emoção para minha vida. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu me deparei com um livro, né, que é esse aqui inclusive, que é A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. E esse livro é um livrinho pequenininho, fininho, mas ele é poderoso. E uma das coisas que ela trouxe aqui de forma muito interessante é que grande parte das pessoas de alta performance, de grandes resultados na vida, sofrem de rejeição. E por sofrerem de rejeição, elas vão cada vez mais em busca do extraordinário, do impossível, porque isso é uma forma dela maquiar essa dor na vida dela. Inclusive aqui no livro ela fala de uma pesquisa que fala que a maior parte dos grandes executivos que estão em cargos de grande responsabilidade, de muita importância, a maioria deles sofre de rejeição. E é interessante que a gente entenda que quando a gente começa a passar por situações, por ciclos repetitivos na nossa vida, que não são bons, que não geram resultados bons para nós, a gente precisa rapidamente tentar identificar o que é isso. Existem hoje muitas ferramentas, né, as terapias de várias formas para te ajudar nisso. Existem ferramentas, né, o coaching, mentoria, tem muita coisa hoje que você pode realmente buscar isso. Mas tem algo que está acessível a você em todo momento, onde quer que você esteja, 24/7, que é a presença de Deus na sua vida, que você pode ali, junto com a Trindade, trazer não só conhecimento técnico específico, ajuda profissional, mas um discernimento espiritual sobre a dor que você carrega. Quando eu fiz isso, eu já tinha conhecido muitas ferramentas, eu já tinha adotado muitas coisas novas para minha vida que já tinham me levado para um resultado diferente. Mas eu entendia que algumas coisas travavam, algumas coisas elas simplesmente repetiam na minha vida. Até que eu encarei a rejeição. Eu falei, bem, tem coisas aqui que eu repito tanto, e por que isso volta? Porque eu tinha comportamentos na minha vida que me traziam para o mesmo lugar. Às vezes eu me sentia, né, em situações, me colocava em situações que era justamente para eu permanecer naquela dor, naquela situação. E olha só que
coisa interessante. Eu vou citar aqui para vocês alguns comportamentos que a gente tem, que a gente deve, né, avaliar e perceber se você sente isso, porque isso pode ser um reflexo de rejeição na sua vida. Olha só o que o livro traz. Ciúmes, ansiedade, impaciência, vitimização, vício em fazer coisas, crítica, medo, arrogância e orgulho, culpa, vício no trabalho, vício no álcool, vício na televisão ou nas redes sociais, desconfiança, competição, hiperperfeccionismo. Se por acaso algum desses comportamentos você acha que hoje é indesejável em você, é importante que agora você crie aí um sinal de alerta. Por quê? Porque esses sentimentos, esses comportamentos, eles geram em você algumas condições. E a partir do momento que você entende que esses comportamentos fazem parte da sua vida, você começa a entender que acaba que ao longo da sua vida você vem ou por ação ou por omissão repetindo isso ou hipervalorizando alguns desses. Quando algo acontece em você que isso toca o seu coração, isso toca a sua mente, a rejeição ela vai surgindo, esse sentimento ele vai nascendo e você volta para o estilo de comportamento que você já conhece. E aí é onde você começa a sentir que as pessoas não gostam de você, que você não é tão importante quanto você pensa. E essas sombras obscuras começam a gerar em você algo que nós chamamos, e ela chama nesse livro, de muros. Muros que vai te blindando, que vai te colocando numa situação, às vezes, de vítima, numa situação exagerada de insatisfação, numa situação, às vezes, de extrema arrogância e orgulho, numa situação de autoritarismo, numa situação automática de fazer, e você não entende que isso tudo foi causado por um gatilho que levou você para o sentimento de rejeição. Uma das coisas que nós, mulheres, vivemos neste tempo é algo que é muito forte, é a comparação. Nós comparamos a nossa pele, o nosso cabelo, as roupas que a gente usa, a vida que a gente leva, o casamento que a gente tem, o trabalho que a gente tem, o carro que a gente dirige, as pessoas que a gente conhece. E essa comparação, ela gera algo que é muito interessante, que se você nessa comparação você não se vê, por exemplo, satisfeita, você se vê, por exemplo, que nossa, eu merecia, eu tenho feito tanta coisa e eu merecia estar vivendo uma vida melhor, esse sentimento da rejeição, ele corrompe tanto você que você não tem ideia. Porque não só você começa a sofrer, mas o seu casamento começa a sofrer, os seus filhos começam a sofrer, sua casa começa a sofrer. Por quê? Porque simplesmente você está transferindo a dor que você sente. Então, quando nós temos algo na nossa carne que nos machuca, como a rejeição, por exemplo, é importante que você tenha muita autorresponsabilidade e principalmente muito amor sobre você para entender que você não precisa permanecer nessa situação. Quando você se conscientiza, como eu me conscientizei, de que eu sofria de rejeição, e às vezes sofro, porque a gente não simplesmente passa, né, de uma coisa para outra como se nada tivesse acontecido. Existem coisas ainda na minha vida que às vezes ela liga, né, o alarme. Mas o alarme hoje é um pouco diferente. E sabe por que ele se tornou diferente? Porque eu aprendi, eu entendi o que eu precisava ser, fazer, para que eu não tivesse mais esse nível de dor na minha vida e mais do que isso, que essa dor não influenciasse outras questões. Quando eu hoje olho para uma situação da minha vida que eu me deparo com um sentimento de rejeição vindo para mim, renascendo dentro de mim, eu falo, opa, eu não quero mais viver assim, eu já sei o que fazer. E é isso que, né, dentro das mentorias que eu faço, dentro dos acompanhamentos que eu tenho, a gente aprende a usar as nossas emoções, a ter inteligência e gestão emocional para que você possa paralisar, neutralizar e administrar melhor as dores que você está sentindo. Hoje eu tô falando de rejeição, mas eu não sei qual é a sua dor. E eu tenho certeza que cada um de nós sabe aonde o calo aperta, sabe o que dói. Mas às vezes a gente não tem coragem para encarar. Então eu quero abrir meu coração para você, para te dizer que você tem direito e condição emocional, mental, físico e principalmente espiritual para transformar a sua vida, desde que você assim decida. Então hoje eu tô aqui para te fazer um convite. Não permaneça no mesmo estado que você está, por você às vezes não saber direito o que fazer. Busque ajuda, vá conhecer pessoas, vai buscar conhecimento técnico, comportamental para te auxiliar a sair desse lugar de repetição
e principalmente gerando resultado na sua vida que você não quer mais. Eu estou aqui e posso te dizer que se você quiser, tem coisas muito importantes para te ajudar a fazer não só o que vai fazer bom para sua vida, mas fazer parte dos seus resultados das futuras gerações, do seu futuro. Então não deixe de fazer com amor aquilo que precisa ser feito na sua vida e para o seu futuro. Um beijo!